Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e neste vídeo de hoje nós vamos trabalhar os tipos de predicado. Então, para que você não se confunda com o uso dos verbos de nossa língua portuguesa, é tão comum vermos pessoas, às vezes, não sabendo como funciona esse termo chamado termo essencial, importantíssimo para a nossa comunicação dentro da nossa língua portuguesa. Então, prepare-se, pegue o seu material e já vamos para a nossa aula, ok? Eu aguardo vocês então lá. Um grande abraço e a gente já se vê. Olá, pessoal! Vamos começar aqui então o tópico do nosso estudo de hoje, não é? Nós vamos trabalhar com você hoje os tipos de predicado. Então, se você não tem noção de como funciona isso e o que é o predicado, não é verdade? Eu gostaria que você revisasse algumas aulas aqui conosco do canal. A aula de sujeito, que também nós comentamos muito sobre isso. A aula de complementos verbais dos objetos, objetos diretos, objetos indiretos. E também a questão da aula do predicativo. Porque agora esses tópicos vão aparecer novamente para definir o tipo de predicado que nós temos, porque nós sabemos que predicado é um termo essencial da oração e consta nele o que, pessoal? O que consta no predicado? Mesmo o verbo, exatamente. O predicado, ele contém esse núcleo, que é o nosso verbo, a base de qualquer língua, para a gente se comunicar bem. Então, vamos partir para alguns exemplos aqui conosco. Veja bem aqui, meus queridos, o que nós vamos começar a trabalhar. O primeiro tipo de predicado. Nós sabemos que são 3 tipos de predicado. O nome que nós damos para esse predicado que eu vou te apresentar é chamado predicado nominal. Muito bem. Por que será que isso acontece? Então eu gostaria que você olhasse comigo aqui embaixo este modelo que aqui está apresentado. Nós temos a seguinte proposta para você. A vida é um cálice de vinho. Olha que frase bonita, não é verdade? E aí você começa a perceber, perfeitamente compreensível. O que é que você tem de informação dentro da parte predicativa, da parte que contém o verbo? Você percebeu aqui um verbo de ligação? Sim, porque o verbo de ligação nada mais é do que o próprio nome diz. Ele vai fazer uma conexão de uma palavra que vem aqui na frente chamada predicativo, que nada mais é do que uma característica para a palavra vida, que é o núcleo do sujeito. Sempre é assim que funciona. Então, o predicado nominal não é à toa que recebe esse nome. É um nome que você tem aqui, cálice, ligado pelo verbo de ligação, para passar uma informação importantíssima para você falar sobre a vida. Veja como funciona o nosso idioma para que você tenha essa noção. Então, um predicado nominal é uma ideia estática, é como se fosse uma descrição, é algo que você vai informar para o seu leitor que possa ser uma característica passageira, uma característica também nova, às vezes uma característica nova, não é? Ou às vezes até fixa, a beleza da ideia, a situação, como funciona, mas é necessário então, pessoal, entendermos bem que todo o predicado nominal contém um verbo de ligação. E isso é necessário e, obviamente, acompanhado do seu predicativo, que nós sabemos agora que já é a característica que vai se relacionar com a palavra que se encontra lá no sujeito. Veja mais aqui um exemplo comigo, olha isso, ó. O barulho dos passos, veja essa informação. Aparece o predicado agora com o verbo permaneceu. E então você tem uma outra informação que é constante, que refere-se ao barulho dos passos. Veja bem que interessante. Então, por isso que esse mecanismo é chamado predicado nominal, porque se refere a um nome barulho que não se encontra dentro do predicado, que estaria no sujeito. Entendeu? É assim
que você tem, então, a primeira estrutura montada aqui para você entender. Veja mais um modelo. Também podemos ter outros tipos de predicado como esse. Veja só, ó, à noite, que nada mais é do que um advérbio, não é? Nós chamamos na análise sintática de adjunto adverbial e, no caso apresentado, um adjunto adverbial de tempo. Olha só, o que você viu aqui? Os corvos, olha lá, são mensageiros do terror. Veja isso. Então, você já sabe o que aconteceu. Mensageiros do terror refere-se a essa ave, o corvo. Olha isso. Via predicativo. Porque o predicado nominal, ele tem essa característica. Então, como está aqui em cima muito bem definido para você, até em cores, para que você faça associação e não tenha dificuldades, veja isso. O verbo de ligação aparece com o verbo ser, que concorda com o sujeito, isso é a lei básica da nossa língua, não é? E aqui você tem mensageiros do amor, que é o predicativo ligado, olha lá, para fazer conexão aqui, ligado pelo verbo de ligação, obviamente, né? Para fazer conexão com o sujeito corvus. Muito legal, não é, pessoal? Então fica aí a dica para você começar a entender o que é um predicado nominal. Não é tão difícil, não é? E basta a gente prestar atenção. Porque agora, na sequência, veja bem, eu vou até sair da frente, não é? Porque eu estou atrapalhando aqui, ó. Pronto, agora que eu estou aqui num local mais adequado, você vai perceber que aqui eu mudei para você também a proposta. Já não é mais uma proposta nominal. Veja que interessante. Agora nós estamos falando de um predicado que não contém verbo de ligação. É um predicado chamado predicado verbal. E o núcleo é um verbo. A gente chama de verbo nocional. E esse verbo é um verbo que tem uma ação, olha lá, que vai te passar uma proposta. Muito diferente daquela ideia estática do ser, do permanecer, do estar. Aqui não rola isso. Por isso que o nome é outro. Então o que nós temos vendo aqui? Olha lá, o barulho dos passos aí. É o mesmo sujeito que eu te dei no exemplo anterior. Só que agora eu coloquei um verbo, olha, atemorizou. Então se isso aconteceu, o que foi atemorizado? As pessoas presentes, olha lá, os presentes. Então o que nós temos aqui? A informação que vem é que nós temos um barulho, que é o sujeito, que vai passar para o predicado uma sequência do que é o barulho. O que esse barulho fez? Então você tem uma ação, veja bem. E o que mais você precisa lembrar aqui? Cuidado com a regência desses verbos. Por quê? O verbo atemorizar, lembra-se, quando nós temos a casinha V e a casinha C, sujeito, casinha S, verbo, complemento. Se houver o complemento, é porque o verbo transitou. Lembra disso? Olha a nossa aula aí que nós já estudamos nas lições anteriores, para você não se confundir. Um verbo transitivo é um verbo que pede um complemento, um objeto, que vai ser um substantivo receptor de uma ação. Então aqui o atemorizado foram os presentes que estavam lá. Percebeu, pessoal? Então esse predicado, olha lá, possui um núcleo verbal que é o verbo de ação, que pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Eu acho que não é tão difícil assim. E esse predicado já te mostra movimento, dinamicidade, ele te passa uma ideia de ação, não é? Muito diferente do predicado nominal, que não funciona dessa maneira de jeito nenhum. Agora veja mais um exemplo aqui comigo. Olha como funciona. Você lê aqui, não é só uma tosse. Essa fala é uma tosse. Nós temos aí uma questão da apresentação, mas o predicado é nominal. Por quê, professor? Porque o verbo de ligação apareceu. Olha só. E depois a outra informação. A gripe mata. Veja bem. E aí aparece todo, olha lá, não é só uma febre, não é só um espirro. O que aconteceu com essa propaganda aqui desse laboratório? Eles estão te passando a descrição característica do que é um predicado nominal. Depois você tem uma ação muito perigosa, que é o verbo matar. Por isso é que você tem que entender o uso desses predicados. O predicado nominal, ele é estático, é uma característica, olha lá, está te falando sobre um problema. O predicado verbal, muito pelo contrário. A informação é muito evidente. Existe uma ação que é do verbo matar, e quem mata
a gripe. A gripe é essa autora da ação de matar. Percebeu? Entendemos? Eu acho que ficou claro para nós o que é um predicado verbal, o que é um predicado nominal, não é, pessoal? E para nós terminarmos essa teoria, eu vou te passar aqui o último tipo de predicado, que agora é um predicado misto, que é chamado predicado verbo nominal. Vamos a ele, então. Nesta situação apresentada, que é a última parte dessa nossa discussão, o outro tipo de predicado, porque são três. Esse é o terceiro e último tipo. O que aconteceu aqui? Veja o que está dentro do predicado, para que você perceba o porquê do nome predicado verbo nominal. Você viu que nós misturamos os dois, colocamos predicado nominal junto com predicado verbal e deu esse resultado? E o resultado é perfeito? Porque como que você sabe que isso aconteceu? Veja este exemplo modelo. Ó. O recado chegou atrasado. Olha isso. A tesouraria. Bom, pera um pouquinho só. O recado seria um sujeito que conjugou o verbo chegar, que é um verbo de ação. Mas você percebeu que na frente você colocou uma característica, que é um adjetivo, no caso, vai ser chamado aqui, pela análise sintática, de predicativo. Veja bem, predicativo de quem? Do recado, predicativo do sujeito. Por isso é que você colocou itens misturados e está perfeitamente correto. Porque o que está acontecendo? Nesse predicado, você está passando uma ação e, além disso, uma outra característica, um estado que está ali sendo apresentado. Porque se você pensar, toda hora a gente precisa dessas informações. Veja bem esta foto aqui da cidade de São Paulo, porque quando acontece problemas na capital, a cidade para. E é evidente isso quando aparece até em jornais. Se você perceber, olha o que está escrito aqui: São Paulo caminha lenta. Olha essa informação. O que você tem? Um verbo caminhar e uma característica da cidade ser lenta. E olha que beleza, a perfeição do idioma, quando nós colocamos corretamente as palavras agregadas uma à outra e sabemos as suas funções sintáticas. Então, lenta seria um adjetivo que, de novo, na análise que nós estamos fazendo aqui, que é a análise sintática, nós chamamos de um predicativo para a cidade de São Paulo. E o verbo que você tem é o verbo caminhar. E nesse sentido, a cidade não anda. Olha lá, a cidade está travada. É isso que você está dizendo, mas de uma outra maneira, utilizando um predicativo juntamente com um verbo de ação. Por isso é que aí, meninos, nós temos esse mecanismo belíssimo da língua portuguesa, que para mim tudo funciona perfeitamente. Só saber você organizar as palavras, colocá-las em ordem para que elas entrem em sintonia, né? Vamos olhar aqui mais alguns exemplos para terminarmos a nossa discussão da aula de hoje. O que você vê? Olha isso que bonito. O plâncton, lembra disso, da parte da biologia? Olha lá, ó. Flutua ameaçado, veja a informação, na zona costeira de mares e oceanos. Então, o que você recebeu aqui? O plâncton, que é o fator da discussão, não é, inicial aqui da nossa oração. Você já disse que houve um verbo, olha lá, ele flutua. E aqui você já percebeu que é um verbo intransitivo. Claro, não houve um complemento para esse verbo, houve uma característica. Olha o predicado verbo nominal. Então, é uma característica de estar ameaçado. Ele flutua e está ameaçado. Você passou essa informação para o seu leitor e depois você colocou adjuntos adverbiais ali de lugar para informar ainda mais onde que está acontecendo tudo isso. Você viu como que é? Como que a gramática aqui ela deixa evidente o mecanismo para você estruturar bem a sua oração? Então, você que é um escritor, que faz uma redação ou que redige algum tipo de texto, isso é muito útil para você poder aproveitar, não é? Vejamos mais um exemplo aqui. Olha este outro exemplo que nós achamos para vocês. Olha ali, ó. Sem meios de locomoção, que já é uma adjunta adverbial, não é? As vítimas da repentina enchente ficaram sobre o telhado desesperadas. Então, olha que situação interessante. Aqui as pessoas ficaram, que seria essa ação de ficar ali.
E além disso tudo, elas estavam desesperadas. Você não pode me dizer que desesperadas seria o advérbio, pessoal, o adjunto adverbial. Isso de jeito nenhum, porque desesperadas não está no feminino e no plural, então concorda com vítimas. Vítimas que estão desesperadas e elas ficaram onde? Sobre os telhados. Aqui, sobre os telhados, é que é o nosso adjunto adverbial de lugar para te mostrar, olha lá, a ação de ficar ali. Olha que coisa. E aqui o verbo, com certeza absoluta, não foi completado. Nós não temos um objeto, um substantivo para passar uma informação. Não, nós não precisamos disso. Nós só falamos essas situações. Então, eu acho que agora você ficou perito em entender os 3 predicados da nossa língua. O predicado nominal, com verbo de ligação e predicativo, o predicado verbal, com um verbo de ação e, se precisar, um complemento, se você precisar, e aqui esse, que é o predicado verbo nominal, em que você tem um verbo, que é um verbo, nós chamamos, vamos falar um verbo de ação, mais uma característica que nós dizemos o predicativo do sujeito. Vocês entenderam bem? Que ótimo! Então, pessoal, não se esqueçam de que aqui nos nossos comentários vocês vão encontrar exercícios de reforço para poder resolver aí o seu problema. E essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido e gostado. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!